Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica do filme Zootopia 2. E aí, você gostou? Zootopia 2 para mim foi um resultado muito positivo e confesso que eu esperava mais do mesmo, assim como aconteceu como Divertidamente. Na minha opinião, Divertidamente não conseguiu dar um passo à frente, diferente de Zootopia 2, que realmente a Disney conseguiu dar um bom passo pela frente, certo? Não olhou um pouco ali pelo retrovisor, mas realmente eles quiseram ir para frente. Um resultado muito positivo para de início de conversa. Vamos falar um pouco aí sobre a animação em si, onde se passaram-se ali 9 anos depois do primeiro filme. E a qualidade, gente, melhorou, mas realmente o filme lá de 2016 realmente já apresentava uma grande animação. A Disney aí, expert em animação, principalmente lá em 2D, e conseguiu aí em 3D. Então realmente a animação ainda ela é muito boa, o de 2025, mas realmente eu não vejo um grande avanço. E isso, acredito eu, com a questão da própria estética ali, da construção do filme, da construção dos personagens. Se tivesse avançado ali esteticamente, poderia atrapalhar, mas obviamente que sim, nós temos uma ótima qualidade ali dos personagens, algumas cenas ali que realmente poderia dar um pouco de dificuldade. A gente percebe, a gente que gosta de cinema de animação, que está mais fácil aqui nos anos 2020. Então, sobre a qualidade de animação, é impecável. Existem uns closes ali na Jade, principalmente na Jade, até por questão da cor do personagem, sobre os pelos. Também falei na resenha anterior sobre a questão dos pelos e tão muito perfeccionista, sim. A história, ela dá início, como eu falei, a um passo à frente. Se a gente tinha toda aquela ambientação, toda aquela estrutura para te apresentar a Zootopia, todos os arquétipos, todos os estereótipos, aqui a história consegue dar um passo à frente. Eu, infelizmente, comparo a Divertidamente 2, porque realmente só uma troca ali de persona, porque o personagem cresceu, mas muito do filme é o mesmo. Aqui não. Aqui o filme ele consegue dar uma caminhada muito interessante. Foi um jogo arriscado, é algo que a Disney faz com muita cautela. A gente falou na resenha anterior também sobre com quem o público fala de Zootopia, com quem estamos falando. E aqui novamente a gente fica se perguntando, apesar que agora a gente está em casa, apesar que agora a gente sabe para quem o filme está indo, e se o público gostou do primeiro, com toda certeza vai gostar. Não tem como uma pessoa dizer que não gostou de Zootopia 2, porque realmente foi um material muito competente. Nossos queridos ali, os nossos amados Jade, né, e o Nick estão ali trabalhando com o final lá da história do anterior na polícia, e isso é muito bem continuado. Essa continuidade é muito interessante. Houve-se ali uma passagem de tempo, mas você está em casa e talvez quem não tenha assistido o primeiro, ele vai situar-se muito rápido, porque é uma história que de certa forma ela torna-se independente. Ele tem essa competência, o filme, de ser algo independente dentro de algo que já iniciou-se ali no primeiro filme. Então o Jade e o Nick ali estão ótimos, e a gente já entra aí para a estrutura da narrativa, onde aspectos que foram usados no anterior foram usados aqui, no sentido, ele é sério, ele não consegue ser aquele público infantil, ele consegue ali conversar com um adulto. Inclusive na resenha anterior eu falo que existe questionamentos, existem situações onde eu me perguntava se a criança acabaria entendendo, e novamente o filme aqui trabalha desta forma. Existem analogias, existem situações que uma criança não vai entender. Até o próprio texto, até a própria ali conversa entre os protagonistas, existem momentos que realmente uma criança não vai entender. E existe desenvolvimentos da história, que eu vou chegar ainda falando, que realmente talvez
uma criança não vai perceber de imediato algumas camadas sutis ali. Ela vai entender, a gente vai chegar ainda sobre isso, mas realmente existem camadas que só nós adultos ali vamos entender. E o ritmo ali de espionagem, algo que foi colocado no final do primeiro filme, na metade, na verdade, ali do segundo ato, a gente tem aqui muito bem construído. Então tem essa pegada muito estadunidense, né, de espionagem, a Jade ali, a figura feminina, o Nick a figura masculina em missão, e isso é muito maduro, o próprio texto, a própria condução da história. Existem momentos ali que novamente eu, sendo adulto, vou lá e digo, a criança vai entender, mas também entra o que eu estou argumentando, né? O público sabe o que a gente está falando, o público sabe o que vai ver em Zootopia. Então quando ele vai ali pro cinema, quando ele vai dar o play ali no streaming, ele sabe o que está consumindo, e de ótima qualidade. Essa química deles dois está muito interessante. Dá para entender ali que tem um desenvolvimento quase afetivo entre eles ali, algo que possa evocar um namoro, não necessariamente explícito. Eu creio que não foi nem por questão de criança, porque criança já sabe que tem esse tipo de coisa. As crianças de hoje, não as crianças do passado. Mas existe tanta coisa que está acontecendo com o filme, existe tanto desenvolvimento, que realmente isso é um pouco deixado de lado. Não tem tempo ali pelo que o filme está desenvolvendo. Além do tom de espionagem, o tom de humor existe em alguns lugares, em alguns momentos tem, mas nunca foi o forte de Zootopia. Aliás, eu creio que eles nem querem isso. E o humor é bem colocado, os personagens que são colocados ali para ter um alívio cômico por toda a pequena carga que existe, é muito bem controlado, muito bem colocado, bem competente sim o humor. Mas assim, o foco ali na ação, o foco ali na espionagem, e entramos aí uma parte do coração da história de Zootopia, onde desde o começo da análise eu falo, essa questão de dar um passo à frente. E temos aí o arco de um personagem inédito da franquia, que é a serpente Gary Snake. É um personagem muito bem trabalhado, a história ali do personagem na construção de Zootopia no passado, como eu falei agora anteriormente, uma criança talvez não vai entender. Então a história era só contada pelos fortes, a história só era contada ali por quem sobreviveu. Afinal de contas, estamos falando da lei da natureza ou da lei de Zootopia, e o arco ali da Snake é muito interessante. É interessante a forma que o Jade e a Nick, e o Nick acabam entrando ali para entender todas as consequências até onde eles estão, todo uma questão ali dos ancestrais, dos descendentes ali da Snake. É muito bem trabalhado, fala-se sobre o passado, fala de ressentimento, fala de reconhecimento, algo que Zootopia sabe trabalhar muito bem. Então consegue conversar com o adulto, consegue conversar com a criança, e isso é conduzido com muita maestria. Talvez um dos maiores méritos, talvez um das maiores destaques do filme é o arco ali da Snake, porque costura com toda a situação de caminho andado do filme. Então existe muita competência na estrutura narrativa, existe uma competência no humor, e o filme passa ali quase 2 horas de um bom filme que mostra que é uma franquia madura, uma franquia competente, uma franquia onde a Disney não tem medo de dar passos. Parece que a Disney ali em algumas franquias acaba não querendo ir muito à frente. Esse não, vamos dar um passo na frente, bora desenvolver ali, vamos sim machucar, ir na ferida de certas coisas, e fazendo analogia ao ser humano. É sobre Zootopia 2. Assista o filme, tire suas conclusões, talvez essa é a minha opinião, talvez não seja a sua, e essa é a subjetividade. Assistam Zootopia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.